Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a nova ofensiva russa ao norte de Kharkiv. Após 20 dias de combates, como estão os avanços russos naquela região? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. No dia 10 de maio, a Rússia lançou uma poderosa ofensiva contra o norte de Kharkiv, seguindo 3 eixos principais. Um contra Vovchansk e Staritsa, outro contra Liptsi, passando por Hylibok, e um terceiro, muito menor, em direção a Hoptivka, ao norte da cidade de Kharkiv. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022, um dos objetivos principais era cercar e ocupar Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana e o maior polo industrial do país. Mas, apesar da tremenda força russa lançada contra a cidade, a defesa ucraniana conseguiu resistir, com as forças russas de invasão tendo sido definitivamente expulsas da região na contraofensiva ucraniana de setembro de 2022. Por isso, quando a Rússia voltou a atacar o norte de Kharkiv agora em maio, alguns acreditaram que poderia ser uma segunda tentativa russa para capturar aquela importante cidade ucraniana. No entanto, segundo uma declaração feita pelo próprio Vladimir Putin, essa ofensiva faz parte de um plano para criar uma zona tampão entre o Oblast ucraniano de Kharkiv e o Oblast russo de Belgorod, para impedir os ucranianos de atacarem aquela região russa. Após 6 meses de atrasos na liberação de um importante pacote norte-americano de quase 61 bilhões de dólares, os estoques ucranianos de armas e munições estavam praticamente esgotados, permitindo à Rússia alguns ganhos importantes, como por exemplo em Avdiivka, na região de Donetsk. Com tão poucas armas e munições, muitos viam como iminente o início de uma nova ofensiva russa. Mas, apesar de expectável, o ataque russo contra o norte de Kharkiv no dia 10 de maio apanhou as defesas ucranianas de surpresa, ainda muito afetadas pela crítica falta de armas e munições. Essa conjugação de fator surpresa e estoques baixos de munições permitiu à Rússia avançar alguns quilômetros ao longo da fronteira, entrando na porção norte da cidade de Vovchansk e se aproximando da cidade de Liptsi. E agora, 20 dias após o início dessa ofensiva russa, como está o ataque ao norte de Kharkiv? Putin está mais próximo de alcançar o seu objetivo de criar uma zona tampão ao longo de toda aquela fronteira? Segundo o Ministério Ucraniano da Defesa, a situação ao norte de Kharkiv ainda é muito séria e grave, com o general Alexander Syrskyi, o comandante em chefe das forças ucranianas, informando nesta quinta, 30 de maio, através das suas redes sociais, que a Rússia está acumulando cada vez mais forças na região. Segundo o general Syrskyi, a Rússia está, neste momento, concentrando forças no eixo Strilesha-Liptsi, com movimentos sendo notados também na região de Vovchansk. Segundo as forças armadas ucranianas, essa concentração de forças russas é o resultado do remanejamento de tropas de outras áreas da linha de frente, com os ucranianos relatando movimentos que parecem indicar uma diminuição na presença militar russa em áreas como Zaporizhzhia e Kherson. Ou seja, para avançar ao norte de Kharkiv, Putin está sendo obrigado a retirar algumas das suas forças do sul da Ucrânia. No entanto, apesar desse acúmulo de forças, o general Syrskyi informou que o fluxo de armas e munições norte-americanas já foi normalizado e que agora, pela primeira vez em mais de um ano, nenhuma unidade ucraniana está sofrendo com a falta de munições, o que, segundo Syrskyi, está sendo o suficiente para segurar o avanço russo nos 3 eixos principais ao norte de Kharkiv. Isso tem levado a Rússia a mudar a sua estratégia naquele setor da frente, priorizando agora ataques aéreos contra a retaguarda ucraniana, visando tentar destruir os depósitos ucranianos de munições e afetar o esforço logístico naquela área. E em terra, a estratégia russa também mudou, com o general Syrskyi informando que praticamente não há presença de grandes formações blindadas russas ao norte de Kharkiv, com os russos preferindo optar pelo destacamento de unidades leves de infantaria em transportes rápidos para tentar, com isso, apanhar as defesas ucranianas de surpresa em setores mais calmos.
Especificamente na cidade de Vovchansk, os ucranianos conseguiram recuperar alguns territórios, mas, segundo as forças armadas ucranianas, nos últimos 5 dias, os russos avançaram 300 metros em direção a Liptsi. Portanto, segundo Kiev, a Rússia parece ainda estar bastante focada na sua ofensiva ao norte de Kharkiv, chegando mesmo ao ponto de retirar algumas unidades de outros setores relativamente mais calmos para reforçar aquela ofensiva. No entanto, com a normalização do fluxo de armas e munições, os ucranianos conseguiram retardar o avanço russo em alguns pontos, chegando mesmo a libertar algumas pequenas áreas em Vovchansk. Isso parece indicar que a Rússia ainda mantém um certo nível de vantagem tática no terreno, obrigando os ucranianos a manterem na retaguarda um número considerável de tropas para poderem responder rapidamente caso a Rússia avance por outras áreas. Portanto, para os ucranianos, a situação no norte de Kharkiv continua sendo vista como séria e grave, com a Rússia, ao acumular forças naquela retaguarda, parecendo se preparar para abrir outros eixos de ataque. Mas, em termos reais de avanço, muito pouca coisa mudou nos últimos 15 dias, com aquela frente estagnada e com os soldados obrigados a combaterem em uma terrível e lenta guerra de atrito. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Shit! Be careful. It's not fucking shooting! Vamos. Oh, fuck. I think they hit one.